Olá pessoal, tudo tranquilo? Nós já tivemos uma videoaula onde a gente falou sobre equações exponenciais. E hoje nós vamos estar falando sobre inequações exponenciais, ou seja, desigualdades. Desigualdades envolvendo potências, né? Do tipo A na X, B na Y. Então, por exemplo, eu posso comparar A na X com B na Y, com A não sendo igual a B? Não, então aqui não posso, tá? Então eu posso comparar, por exemplo, A na X ser menor do que A na Y? Posso comparar sim, por quê? Porque a base aqui são iguais, é A, seja A, nós vamos transformar em dois casos esse estudo. Quando o A for maior do que 1, que é o caso da função exponencial, e quando o A, que é a base, for maior do que 0 e menor do que 1, entre 0 e 1. Tá? Se A for maior do que 1 aqui, isso aqui só vai ser verdade, tá? Se somente C vai ser verdade, o A na X menor do que A na Y, se o X for menor do que Y, certo? Então aqui no caso do A maior que 1. Para o caso do A maior que 0 e menor que 1, um número entre 0 e 1, tá certo? Um decimal, tá? Menor do que 1. Se eu comparar A na X, por exemplo, com A na Y, tá certo? Agora, por exemplo, olha só, A na X maior do que A na Y, mas o A é um número entre 0 e 1. Então o que acontece? Para isso ser verdade, isso aqui só vai ser verdade se o X for menor do que Y. Inverte aqui, ó, note, olha só, inverte aqui, tá? Então aqui é menor, ó. Para isso aqui ser maior, com A maior do que 0 e menor do que 1, o expoente de X tem que ser maior que o expoente Y. São dois casos que nós temos e que vocês têm que levar em consideração e ter sempre em mente. Comparar duas inequações onde a base é maior que 1. Comparar outra inequação onde a base é maior que 0 e menor que 1. Vamos lá então ao exercício? Primeiro, está pedindo para determinar x, quais são os valores de x, de tal maneira que 4 elevado a x seja maior do que 1/4. Então nós temos que transformar o 1/4 como potência de 4. Então x a 4 elevado a x vai ser maior do que 4 na menos 1, tá certo? O 1/4 é 4 na menos 1, por definição. Então agora o que eu tenho aqui? Mesma base, o 4 é maior do que 1, então o 4 na x vai ser maior do que 4 na menos 1 quando, se somente se, o x for maior do que o menos 1, tá certo? Então nosso conjunto, a solução que satisfaz é o conjunto de todos os x pertencentes reais, tais que, conjunto de solução nosso, tais que x é maior que menos 1, certo? Vocês podem até colocar esse conjunto aqui, ó, assim, ó, o conjunto de todos os x maior que menos 1. O menos 1 está aqui, menos 1, e aqui mais infinito, tá certo? Todos os x que estão aqui numa linha reta, onde aqui é o menos 1, tá certo? À direita de menos 1, e não sendo igual a 1, aqui não é maior ou igual, aqui é maior, tá? Vamos resolver um segundo exemplo, exercício B. Aqui nós temos meio elevado a 2x menor do que meio elevado a 3x menos 1, tá certo? É uma desigualdade exponencial, sim, né? Temos sinal menor aqui, e aqui potências
onde a base para nós aqui é meio, né? Então, meio é o que? É o nosso A, né? Então, esse A aí, ele é menor do que 1 e maior do que 0, tá certo? Então, quem lembra o gráfico da função exponencial, quando A maior que 0 e menor que 1, trata-se de uma função decrescente, tá certo? Lembram? Então, falando de outra maneira, 1 meio na 2x vai ser menor do que 1 meio na 3x menos 1, quando o 2x for maior do que o 3x menos 1, tá certo? Função decrescente, tá certo? Agora aqui, como é que nós vamos resolver isso aí? Olha, vamos passar o menos 1 para o lado de cá como mais 1, certo? E para o lado de lá vai até 3x, passo 2x para o lado de cá como menos 2x. Legal? Menos 2x. Então o que eu vou ter para o lado de cá? 1 menor 3x menos 2x é x. Então, dito de outra forma, 1 maior que x, ou equivalente a dizer aqui, que é a mesma coisa, que x é menor do que 1. Tá? Então, o x que satisfaz essa desigualdade exponencial é o x menor que 1. Então, o conjunto de solução nosso, S, é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que o x é menor do que 1. Tá? Colocando em termos de intervalo, eu posso dizer que isso aqui é igual o conjunto de solução S ao intervalo, vamos colocar aqui, menor do que 1, né? X menor do que 1. Então aqui menos o infinito, certo? E aqui o 1 aberto, certo? Então eu tenho que na reta aqui o 1, tá certo? Vão ser todos os valores que vão estar à esquerda do 1, indefinidamente, tá legal? E não sendo igual a 1. Bem, agora aqui temos o item C para nós resolver, onde nós temos aqui realmente uma inequação onde a base aqui A para nós é 0,1. Então 0,1 é um número decimal, é um décimo, tá certo? Igual aqui, para ficar bem claro, em forma de fração, um décimo. Então é menor realmente do que 1, né? Mas é maior também do que 0, tá? Então, portanto, esse caso aqui é o mesmo caso B, onde a base para nós é um número maior que 0 e menor que 1. Quando é então que 0,1 elevado a 4x ao quadrado menos 2x menos 2 vai ser menor do que 0,1 elevado a 2x menos 3. Olha, uma função decrescente. Então isso vai ser só possível se o 4x ao quadrado menos 2x menos 2, olha, aqui é menor, tá vendo aqui? Aqui é menor. Então o expoente tem que ser maior. Troca 2x menos 3. Novamente falando que o gráfico da função 0,1, aqui é um y qualquer, né? É uma função decrescente. Só para lembrar quem viu a nossa videoaula sobre função exponencial. Lembrando, nós tivemos duas videoaulas, uma que tratou de equações exponenciais e uma outra videoaula que tratou da função exponencial, fazer o gráfico da função exponencial para base A maior que 1 e para base A maior que 0 e menor do que 1. Legal? Então, continuando aqui, ó, nós vamos ter que 4x ao quadrado, vou dobrar aqui, 4x ao quadrado menos 2x menos 2, passa menos 2x para o lado de cá como menos 2x e passa o menos 3 para o lado esquerdo como mais 3. Isso aqui é maior do que 0. Então vou ter aqui 4x ao quadrado, olha, menos 2x menos 4x. E aqui menos 2 mais 3 mais 1. Isso aqui vai ser maior que 0.
resolvendo essa equação do segundo grau aqui, ó, x ao quadrado, 4x ao quadrado menos 4x mais 1, isso aqui é igual a quê? É igual a zero, né? X vai ser igual a 4 menos b, 4 mais ou menos raiz quadrada de menos de 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, é 4 ao quadrado é 4, 4 vezes 4 sobre 2 vezes 4, certo? Então x para nós aqui dá 0, então vai ficar 4 sobre 8, 4 sobre 8 que dá meio, então vai ter uma raiz dupla, meio, tá certo? Então isso aqui pode ser escrito sob a forma x menos meio ao quadrado maior que zero, tá certo? Então, olha só, todo número elevado ao quadrado, um a elevado ao quadrado, é sempre maior ou igual que zero, tá? Como nós não queremos o caso igual a zero, nosso a aqui, então aqui, nosso a para nós tem que ser diferente de zero, certo? Aqui, onde a para nós aqui é igual a x menos meio, tá certo? Então, esse a para nós, x menos meio, não pode ser maior do que zero, tá? Então ele tem que ser diferente de zero. Então x, isso quer dizer que x é diferente de meio, certo? X é diferente de meio. Então o conjunto de solução colocado aqui, ó, S para nós é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que x é diferente de meio. Todos os x satisfazem essa desigualdade, essa inequação, né, exponencial, tá? A não ser o fato de x igual a meio, tá legal? O outro exercício agora para nós aqui é o item D. Nós queremos aqui, ó, que a na x ao quadrado menos 4 venha a ser maior do que 1. Qual deve ser o valor de x, ou os valores de x, que satisfaz essa desigualdade exponencial? Vamos colocar uma condição aqui para a maior do que 1, tá certo? A maior do que 1 aqui, certo? Uma condição para a. Então esse é maior do que 1. Então, agora vamos colocar da seguinte forma: a na x ao quadrado menos 4, tá? É maior, nós vamos escrever o 1 aqui, ó, como potência de a. Então é a na zero, tá? A não pode ser igual a zero, tá certo? Aqui nessa questão da potência aqui, tá certo? A não pode ser igual a zero, porque 0 na 0 é indeterminado. Mas a na zero, para qualquer que seja a diferente de zero, isso aqui é igual a 1. Então o que nós temos? Uma desigualdade exponencial, né? Uma inequação exponencial, onde nós temos a mesma base que a, e considerando que a para nós é maior do que 1, certo? Então, novamente, quando é que a na x ao quadrado menos 4 é maior do que a na zero? Aqui nós temos aqui um x e aqui digamos um y aqui, certo? Então quando isso aí, quando o x ao quadrado menos 4, certo, for maior do que zero, tá? Porque aqui é maior e ali é maior, que é maior que zero, então mantém maior aqui. Então, o que nós temos agora aqui? X menos 4, x ao quadrado menos 4 é x mais 2, vai ter duas raízes. Dá para fatorar com x mais 2 vezes x menos 2. As duas raízes é menos 2 e mais 2. Isso aqui é o gráfico de uma parábola, tá certo? Então tem uma parábola aqui, ó.
onde tem menos 2 do lado de cá, aqui 2, tá certo? 2 aqui, menos 2 aqui. E quando x igual a 0, menos 2 dá menos 4. Então é uma parábola assim, ó, tá certo? Tá certo? Então quando é que isso aqui seria um valor de y aqui, um x e aqui um y, certo? Vocês têm que pensar em termos de desigualdade. Qual é o sinal aqui, tá certo? Os x vão ser o x ao quadrado menos 4, que são os valores y ali, né? Vão ser maior que zero a partir da direita de 2 e a esquerda de menos 2, tá certo? Então o nosso conjunto de solução S é igual ao conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que x tem que ser maior do que 2 ou x menor que menos 2, tá legal? E eu posso dizer então que S em termos de intervalo é o que? O intervalo menos infinito até menos 2, tá certo? Até menos 2, então eu tenho aqui o menos 2 e aqui o mais 2. Então, aberto assim. E depois união com o intervalo mais 2 mais infinito. Então, aqui, ó. Tá certo? Pra cá e pra cá. Se você gostou dessa videoaula aí, ó, deixa o seu like. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Um grande abraço.